Irmãos e irmãs, seguidores do canal da Primeira Igreja Batista Sétimo Dia de Fortaleza, graça e paz da parte do nosso Deus. Estamos aqui mais uma vez, hoje, como um canal de bênção, para transmitir um recado da parte do nosso Deus para a sua consolação e conforto espiritual, como sempre dizemos. Que Deus te alcance, que Deus te abençoe, te cure as feridas, te alegre, te renove. Nós, antes de apresentarmos a palavra de Deus que trazemos, pedimos logo a você que dê aí logo o seu like, o seu joinha, e para que o YouTube perceba a relevância dos nossos vídeos, indique para outras pessoas. E também apelamos para que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E onde chegar a mensagem, quem desejar se inscrever no nosso canal, se inscreva, seja bem-vindo. Aperte lá em inscrever-se e depois em todas, e seja bem-vindo à nossa comunidade. O assunto de hoje, amados irmãos, é porque não são todos os enfermos que são curados. É o assunto de hoje. Esse tema ele veio de uma pergunta que alguém me fez essa semana. Alguém falou o seguinte, ora, se existe o milagre da cura, se a pessoa dizendo que não acreditava em milagre e nem em cura pela fé. Aí eu disse que existia. Na Bíblia fala, eu digo, fala. Ele diz, olha, se existe o milagre da cura pela fé, pela fé que nós estamos falando, porque não são todos os enfermos que são curados. Então, baseado nesse contexto aí, é que nós trouxemos esse assunto de hoje. Porque não são todos os enfermos curados. Olha, nós trazemos aqui dois textos para hoje, Mateus 9, 20 a 22, lá fala da cura da mulher do fluxo de sangue, mas também Marcos e Lucas também falam disso, viu? Aí não vamos dizer todas as passagens que vai levar muito tempo. E trazemos o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 40 e 41, que fala da cura de um leproso. Cura, Tem versão que diz a purificação do leproso. Estamos trazendo do Evangelho de Marcos, mas também Mateus e Lucas falam. São fatos tão relevantes dentro do contexto do Evangelho que são falados pelos três evangelistas sinóticos, os que escrevem na mesma ótica. João é o evangelista especial. Muito bem. Olha, inicialmente dizemos que o testemunho da história e da ciência provam que existe as duas curas. Dois tipos de cura, Quem é que não sabe que existe a cura através da medicina? Tanto a cura pela fé, que é chamada cura espiritual ou milagre, como a cura pela medicina, respectivamente. Existem esses dois tipos de cura. A cura pela fé está presente em toda a Escritura. Não é algo raro dentro da Escritura, não. A cura pela fé. Tem muito no Novo Testamento, fala muito no Novo Testamento e fala também no Antigo. Se fôssemos apresentar todas as passagens bíblicas que falam da cura, do milagre da cura pela fé, haja tempo para expor tudo isso, Está presente em toda a Escritura, principalmente no Novo Testamento. E em Marcos 16, o capítulo 16, versículos 17 e 18, diz o seguinte, estes sinais seguirão os que crerem. O versículo 18 diz, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu estou citando só dois versículos do Evangelho de Marcos, capítulo 16, que é o 17 e o 18. E em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, lá no finzinho do versículo, o apóstolo Paulo falando sobre dons espirituais dados pelo Espírito Santo, ele diz, a uns é dado dom tal, dom X, Aí ele diz, e a outro, pelo mesmo Espírito, é dado os dons de curar. Então, é dom do Espírito Santo. Quando alguém ora sobre alguém que está enfermo, e esse alguém é curado. E existe aqueles rogatismos que alguém faz a Deus, pedindo a cura de uma enfermidade, e alcança também, sem ser alguém orando por ele. Muito bem. A cura pela medicina não deixa de ser também um dom de Deus, haja vista que todo dom vem de Deus. A cura da medicina, pela medicina, também é um dom de Deus, é bom que você fique sabendo disso. Mesmo que alguns médicos não creiam, o médico, a medicina, o medicamento, a cura, etc., tudo é dom de Deus. Tiago 1,17 diz que toda dádiva e todo dom perfeito, todo dom celestial, desce do alto, vem do Pai das luzes, no qual não há sombra nem mudança de variação.
Bendito seja Deus. Aí lá vem a pergunta da pessoa, e por que não são todos curados? Hein? Existem as duas, por que não são todos curados? A resposta a essa pergunta, incluindo a cura pela fé e pela medicina, incluindo as duas, né, está meio envolta em mistério para nós homens. Porque muitas vezes alguém, eu vou falar da cura pela medicina, muitas vezes alguém vai para os médicos com a enfermidade, os médicos fazem tudo e não tem jeito. Os médicos têm algumas respostas científicas, materiais para isso, né? Nós não temos, somos leigos no assunto, né? Mas por que alguém não é curado ou pela medicina ou pela fé? É uma pergunta cuja resposta, repito, está meio envolta em mistério para nós. Deus sabe a resposta exata. Nós só conhecemos possibilidades. E agora passamos a falar do ponto de vista espiritual, que é a nossa praia, né? Nós não somos médicos para estar falando de cura pela medicina. Cremos que quando se unem 3 elementos, torna-se mais possível a cura através da fé. Nós vamos falar agora sobre esses 3 elementos. 3 elementos ou 3 condições, né? 3 condições. O primeiro é a fé do enfermo, com o desejo de ser curado. É o primeiro elemento, a fé do enfermo, com o desejo de ser curado. Em Mateus 9, 22, que fala lá no texto da cura da mulher do fluxo de sangue, antes de ler aqui o versículo 9, 22, queremos dizer que a mulher sofria de um fluxo de sangue há 12 anos e ouviu falar de Jesus. Lá em Mateus não fala isso, mas entre Marcos e Lucas fala. Já tinha gastado todas suas fortunas com os médicos e não era curada. Então ela ouviu falar de Jesus e foi despertada uma grande fé nela. E ela disse: eu tenho certeza, se eu for esse Jesus e der um só toque na orla da sua veste, eu ficarei curada. E assim aconteceu, tá? Então em Mateus 9, 22, a palavra-chave é: a tua fé te salvou. Alguém diz: salvou de quê? Salvou a alma da perdição eterna? Trouxe ela para a vida eterna? A Bíblia diz que a tua fé te salvou. O contexto era a enfermidade do fluxo de sangue há 12 anos. Ela teve fé. Então, baseado nesse texto, nós dizemos que o primeiro elemento que influencia em uma cura através da fé, do milagre, é a fé do enfermo. A tua fé te salvou. O segundo elemento é a misericórdia ou compaixão de Deus. Então, a compaixão de Deus, a compaixão de Jesus, como a misericórdia de Deus. Em Marcos 1, 41 e 42, olha o que diz, o versículo 41. Jesus, movido de compaixão, aqui fala da cura do leproso, né? Que se dirigiu a Jesus, né? Implorava, porque a lepra naquele tempo era a pior doença e envolvia a pessoa, levava a pessoa a uma grande rejeição pela sociedade. Tinha que ficar separado, né? Ficar separado, a comunidade dos leprosos eram separados, e de longe tinha que gritar para uma pessoa que viesse: leproso, leproso. Tinha que gritar, tinha que avisar. Aí um leproso pediu a cura a Jesus. Jesus, movido de compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero. Ele disse: Senhor, se tu quiseres, tu pode curar-me. E Jesus estendeu a mão e disse-lhe: quero ser curado. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Aqui nós chamamos a compaixão de Deus, ou a misericórdia de Deus, que é o segundo elemento. Certo? O terceiro elemento é a autoridade espiritual do ministrante, quando a questão envolve 3 pessoas. Deus com a misericórdia, a fé do enfermo e agora um homem ou uma mulher de fé ministrando essa cura. Então ele precisa de autoridade espiritual. Quando o enfermo precisa de um ministrante dessa bênção, né? O homem, ele de fé, ou a mulher, consciente de que Deus é quem faz essa obra por meio dele e que para isso lhe deu o dom, né? Em 1 Coríntios 12, 9 eu já falei, né? Esse ministro ministra essa bênção, lendo a palavra de Deus, louvando, orando, ungindo em nome do Senhor. E ele, cheio de autoridade espiritual, garante ao enfermo que se essa for a vontade de Deus, a sua cura, ele será curado. Porque Deus tudo pode. Isso aí é que se chama autoridade espiritual.
Olha, irmão, Deus tudo pode. Eu vou orar por você. Leia a palavra de Deus, louva, ora, unge com óleo. Ele diz, se Deus quiser, você vai ficar curado. Não é conveniente que ele diga, você está curado em nome de Jesus. E no outro dia a pessoa continua enferma, ou está mais enfermos e outros chegam até a falecer. Isso não tem sentido, tá? Então agora, depois de falar nos 3 elementos que contribuem para que seja realizada uma cura pela fé, a fé do enfermo, a misericórdia de Deus e a autoridade espiritual, agora é a hora de responder a pergunta, né? E por que o enfermo não foi curado? Por que alguns não são curados? Mesmo tendo recebido essa oração. Ou faltou a fé, ou faltou a compaixão, misericórdia de Deus, ou faltou a autoridade espiritual do ministrante. Tá? Tem casos que o enfermo está enfermo, só crê em Deus. Ele mesmo implora a Deus essa compaixão, essa misericórdia, e Deus lhe concede. Outros casos precisa de outro elemento, que é um ministrante dessa cura. A pessoa não está sabendo se dirigir a Deus, não está com a fé bem aquecida para se dirigir a Deus nesses termos e nessas circunstâncias. Precisa de um ministro, né? Um ministrante, um homem ou uma mulher de fé. Mas nesse caso ele tem que ter autoridade espiritual e ter recebido o dom de Deus. Então, quando não acontece a cura, ou Deus não quis. Aí alguém diz, coisa esquisita, Deus não quis. Olha, Deus é soberano e Ele sabe tudo, amado irmão e amigo. Ele sabe tudo. Tem gente que Deus não curou, porque se fosse curar, era para a pessoa fazer besteira depois. Talvez até perder a salvação. Então, o interesse de Deus maior é em salvar a alma, certo? E pode ser que a pessoa não tenha recebido a cura, que a fé não foi suficiente. A questão da autoridade espiritual do ministrante está até em terceiro ponto, em terceiro lugar, mas que também é muito importante. Amém? Essa é uma reflexão, um recado de hoje. Agora vamos fazer o apelo da palavra de Deus aqui, né? O questionamento. Você tem enfrentado, ou conhece alguém que tem enfrentado alguma enfermidade no corpo ou na alma, e você fica indiferente, né? Você também fica, como se o caso é com você, você fica como que nada estivesse acontecendo. Não morra a míngua, como dizemos aqui, não. Busca Deus, busca medicina. Se não encontrar meio na medicina, busca Deus, porque a medicina também é um dom de Deus. Tá certo? Aí, busca Deus com fé, confiando na sua divina misericórdia, na sua divina compaixão. E se necessitar, busque a assistência de um ministrante, um homem ou uma mulher de fé. 2. O que você acha que está faltando fazer? Se você está enfermo, você conhece alguém enfermo, o que está fazendo fazer, que se ainda não fez o que eu terminei de falar, faça. É isso que tem que fazer. Se você buscou a cura na medicina e não achou ainda, busque o Senhor com fé, sem duvidar, como fez a mulher do fluxo de sangue, e prove da experiência que ele provou. A mulher do fluxo de sangue, se eu der um só toque na hora da sua veste, ficarei curado. Ela deu um só toque e ficou. Faça isso também. Use a sua fé, bote essa fé em ação, confie em Deus. Ele é um Deus que se compadece de nós, que ouve as nossas orações e tem interesse em nos socorrer. Uma vez eu ouvi a seguinte frase, o 4 ponto do nosso questionamento. A pessoa disse assim, eu fui visitar uma pessoa enferma, a pessoa disse, pastor, a minha enfermidade é muito grave, pastor. Eu não sei nem se Deus resolve, da simplicidade e na ignorância. Talvez até tivesse fé essa pessoa, mas na ignorância, né? Não era instruído na fé, nem no poder de Deus. Ele disse desse jeito, a minha enfermidade é muito grave, pastor. Não sei nem se Deus resolve. Olha, irmão, se prepare, irmão e irmã, em Lucas 1,37, diz que não há nada impossível para Deus. Quando a gente for ministrar para uma pessoa assim, nós temos que ir armados da palavra de Deus, preparado. Isso também faz parte da autoridade espiritual. Amém? Então que o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, te abençoe, irmão, te abençoe, irmã. E você, onde chegou essa mensagem, você estiver passando por um momento de grande enfermidade, um problema difícil, coloque diante do Senhor com muita fé. Ele teve compaixão da mulher do fluxo de sangue, mas a fé daquela mulher influenciou muito. Ele disse, a tua fé te salvou. E para o leproso que implorou o Senhor, ele disse, eu quero ser curado. Ele pode ter misericórdia de você, mas você precisa ter. E se você for chamado
para ser ministrante para uma pessoa que enfrenta essa dificuldade, arme-se de Deus, arme-se da palavra de Deus, vá, mas tem que ir com autoridade espiritual. Porque os três elementos contribuirão muito para que aconteça a cura. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.